Você já se perguntou por que algumas vozes são ridicularizadas, enquanto outras, mesmo em sussurros, fazem o mundo silenciar? Já sentiu o peso de um olhar que esmagou mais que 1000 palavras? Ou a ironia cruel de passar a madrugada em claro, remoendo uma ofensa, enquanto quem a lançou dorme como um rei? Existe uma máxima antiga, impiedosa em sua precisão. É mais seguro ser temido do que amado. Maquiavel não exaltava a crueldade, ele revelava o segredo da autoridade. Feche os olhos, volte àquela cena. Alguém cruzou seu limite. Você sorriu, engoliu. Chamou isso de maturidade. Mas o veneno do ressentimento fermentou em silêncio. E a pergunta ecoou. Minha gentileza foi na verdade uma rendição disfarçada. Talvez tenha sido no trabalho, sua fala cortada no meio, ou em casa, uma piada que feriu mais que um soco. Você fingiu não notar, mas ali, naquele instante, um teste foi imposto. E você, ao reagir como esperavam, falhou. O desrespeito tolerado é o desrespeito autorizado. Maquiavel sabia: respeito não se pede, respeito se impõe. Com presença, com silêncio que paralisa, com um olhar que transforma um ambiente em cautela e tensão. Jung chamaria isso de sua sombra, a parte que você reprime, mas que exige vingança nas madrugadas. Dostoiévski veria o ponto exato onde o humano, cansado de ser pisado, se torna algo mais, não brutal, mas implacável. Hoje, neste sussurro que atravessa a tela, você vai aprender a tática maquiavélica suprema diante do desrespeito. Não é vingança, é soberania. É ensinar ao mundo, sem dizer uma palavra, que você não é o tipo de pessoa que se cruza impunemente. Respire fundo. Essa jornada vai incomodar, mas ao final, você não será o mesmo. Você será a arma. Não houve um marco exato. Começou com um riso desdenhoso, um tom de voz que se alterou, uma piada que o colocou no centro do escárnio alheio. E você riu junto, tentando se convencer de que não importava, mas algo dentro de você se retraiu, silenciosamente. Um silêncio denso, pesado, que o acompanhou até os pensamentos mais íntimos. Enquanto a realidade se desenrolava, você se questionava: estou exagerando? Sou sensível demais? Era só uma brincadeira. Mas a verdade estava ali, um sussurro persistente, um desrespeito velado. Maquiavel sabia que a afronta nunca surge como uma explosão. Ela começa como um teste, um toque sutil em sua dignidade, para sondar se você revidará ou abaixará a cabeça. É uma isca lançada por aqueles que farejam a fraqueza, como predadores sentem o cheiro de presa na noite fria. Lembre-se de todas as vezes em que você deixou passar, em que sorriu para ser maduro, em que engoliu o incômodo, dizendo a si mesmo: não vale a pena criar problema por isso. Cada vez que você silencia diante de uma afronta, você está, na verdade, instruindo o mundo sobre como deve ser tratado. Você está assinando um contrato invisível que diz: eu aceito isso. Você não precisa explodir para reagir, mas precisa compreender que ignorar é consentir. E quando você consente, você educa. Os homens devem ser acariciados ou aniquilados, escreveu Maquiavel. Parece cruel? Talvez, mas cruel é despertar todos os dias carregando uma raiva que você finge não existir. Cruel é perder noites imaginando respostas que você jamais proferiu. Cruel é viver pedindo respeito em silêncio, enquanto sua própria energia grita que você não se respeita o suficiente para se posicionar. A desconsideração é um sussurro que se amplifica em grito quando você o ignora. A piada se torna sarcasmo. O sarcasmo, deboche. O deboche, exclusão. E você permanece ali, buscando ser aceito, ser amado,
enquanto eles continuam a testar seus limites. Maquiavel não acreditava que o respeito é uma dádiva a ser conquistada. Ele acreditava que o respeito é uma imposição. E para impor, você não precisa rugir, você precisa silenciar. Mas um silêncio denso, presente, que altera a atmosfera ao seu redor. A maioria não o testa por ódio. Eles o testam para saber se podem usá-lo, manipulá-lo, ou para se sentirem superiores. Eles observam cada microexpressão, o sorriso forçado, o desvio do olhar, o riso inseguro, o corpo que se encolhe. Eles percebem. Você acredita estar escondendo, mas não está. Eles sentem seu medo, sua necessidade de aceitação, seu anseio por ser querido. E isso, para quem busca dominar, é um convite irrecusável. Mas o que acontece quando você para de rir? Quando cessa a justificação? Quando não responde, mas o seu silêncio se torna uma presença imponente? Quando o seu olhar não desvia, mas também não busca a aprovação? Eles sentem. Sentem a mudança no ar. Sentem que algo se rompeu, algo que não será mais reconstruído. E ali, pela primeira vez, eles hesitam. A hesitação é o primeiro alicerce do respeito. O sussurro do desrespeito só persiste quando encontra um retorno. O riso, o desconforto, a justificativa, a explicação. A lição de Maquiavel não é a explosão, mas a negação do alimento que a desconsideração precisa para sobreviver, sua reação emocional. Ele sabia que todo insulto é uma sondagem, uma isca, um convite para um jogo. E quando você se recusa a jogar, permanecendo calmo, olhando nos olhos, sem um sorriso, sem uma justificativa, sem um tremor, algo fundamental se altera. Você deseja ser amado ou respeitado? Ser aceito ou ser lembrado? Este capítulo é um espelho. Não estou aqui para o conforto, mas para lembrá-lo de uma verdade que você sempre soube, mas preferiu esquecer para ser aceito. Você não está aqui para ser o bufão emocional de ninguém. Está aqui para ocupar seu espaço, para ensinar, sem proferir uma palavra, que você não é o tipo de pessoa que se pisa. Nem hoje, nem nunca. A madrugada o observa, e Maquiavel sussurra: não mendigue o respeito que você mesmo não se concede. Escute e prepare-se. Eles anseiam pelo seu descontrole, esperam sua explosão, desejam o espetáculo do seu desespero, para poderem apontar e dizer: eu estava certo sobre ele. Eles querem reduzi-lo a uma caricatura. Mas Maquiavel nos ensina: nunca entregue ao inimigo o espetáculo que ele deseja. Você busca o respeito do mundo? Aprenda a confrontar sem perder a compostura. Aprenda a transformar o confronto em arte, não em histeria. Aprenda a fazer o silêncio pesar tanto que a sala parece encolher, o ar se torna denso e até o relógio hesita em avançar. O que acontece quando alguém o desrespeita publicamente? Você abaixa a cabeça? Sorri de nervoso? Faz uma piada para aliviar a tensão? Ou explode, grita, xinga, extravasa tudo e depois se arrepende na solidão da madrugada? Maquiavel sabia. Aquele que reage emocionalmente se coloca abaixo do ofensor. Mas aquele que reage com precisão faz o mundo aprender a temê-lo em silêncio. Quer um exemplo? Alguém faz uma piada às suas custas em uma reunião. As pessoas riem. O ar se torna leve para todos, pesado apenas para você. Ali, você tem a escolha de ouro. Respire, olhe nos olhos de quem fez a piada, incline levemente a cabeça, como quem analisa uma peça curiosa, e pergunte com a voz calma, sem pressa, sem sorriso, sem uma justificativa, sem um tremor: você quer repetir isso? Ou disse isso para mim? Ou para a sala toda? Você acha que isso foi engraçado? Você não está rebatendo. Você está devolvendo o próprio veneno, forçando-os a engoli-lo sem a anestesia da risada coletiva. Você está transformando o constrangimento deles em sua própria arma. Você está obrigando o autor a se ouvir, sem a distorção da aprovação dos outros. Nesse instante, a sala paralisa. O riso se interrompe. Os olhares se desviam. O ofensor engole em seco.
Ele esperava tudo, menos isso. Porque ninguém espera que você mantenha o controle quando é atacado. E é isso que o torna perigoso. Você não perde o controle, você o assume. A arte do confronto é saber que você não precisa vencer a discussão, você precisa vencer a percepção. Maquiavel não se importava em parecer simpático, ele se importava em parecer firme. Aquele que é firme não precisa levantar a voz, não precisa explicar cada ação, não precisa que o mundo o compreenda, pois está disposto a ser incompreendido, se isso significar manter sua integridade. Quem controla o medo, controla o respeito. Maquiavel sussurra para você: o medo que você provoca não é o medo da violência física, mas o medo de errar com você, o medo de perder o acesso à sua presença, o medo de perceber que você não tolera o que todos os outros toleram. Na próxima vez que alguém tentar diminuí-lo em público, não ria, não participe da farsa, deixe o silêncio responder. E se for necessário falar, que seja como o corte de uma espada, rápido, preciso, frio. Nada de justificativas longas, nada de palavras em excesso. Apenas uma frase, um olhar, um silêncio que paira no ar. É assim que você silencia a sala. É assim que você educa o ambiente sem precisar gritar. É assim que você transforma cada ato de desrespeito em um lembrete vívido de quem você é. Não confunda bondade com fraqueza. Não confunda respeito com aceitação incondicional. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser claro. Não precisa ser amado, mas precisa ser respeitado. Quando você aprende a confrontar sem gritar, você descobre que a força mais temida não é o berro, mas o controle. Quando você aprende a falar menos, cada palavra sua se torna um decreto. Quando você aprende a permanecer calmo, os outros perdem o poder sobre você. E é aí, exatamente aí, que você se torna intocável. Você acredita que as pessoas o tratam como querem? Não, elas o tratam como você as ensina a tratar. Cada microato de tolerância ao desrespeito é uma aula gratuita que você oferece ao mundo sobre seu próprio valor. Quer saber por que continuam testando seus limites? Porque em algum momento você sorriu quando queria ficar sério. Porque você calou quando precisava se posicionar. Porque você, buscando evitar o conflito, deixou a porta entreaberta para futuras invasões. Maquiavel sabia que a reputação é a armadura mais poderosa que um homem ou mulher pode forjar. Uma armadura que não se veste com gritos ou vingança, mas com disciplina silenciosa e postura inabalável. Ele dizia: poucos veem o que você é, mas todos veem o que você aparenta ser. E o que você aparenta ser quando engole o desrespeito para manter a paz? Aparenta ser frágil, aparenta ser acessível a abusos sutis, aparenta ser um alvo seguro para os predadores sociais que farejam o medo no ar. Quando você começa a reagir de forma diferente, algo muda no ar. Na primeira vez que você responde com um silêncio pesado em vez de um riso forçado. Na primeira vez que você olha nos olhos em vez de desviar. Na primeira vez que você recusa a piada e não participa do jogo. Você sente, e eles sentem. No começo vão estranhar, vão dizer que você mudou, que está estranho. E nesse momento, muitos fraquejam, temendo perder a aprovação alheia. Mas se você resiste, se você permanece firme, algo mágico acontece. O mundo se adapta a você. Você quer saber como se tornar inquebrável? Aprenda a se retirar. Não é fugir, é desaparecer da vida daqueles que não sabem valorizar sua presença. É negar a energia que eles precisam para continuar se alimentando do seu desconforto. É transformar seu silêncio em punição. Você quer vencer sem lutar? Retire seu tempo, retire sua atenção, retire sua energia. Eles sentirão. Eles sempre sentem quando perdem seu acesso. No início, rirão, dirão que você está estranho. Mas à noite, no silêncio, eles perceberão que algo mudou. E o que mudou foi você. Você não está mais disponível para piadas que o diminuam. Você não está mais disponível para conversas que o enfraqueçam.
Você não está mais disponível para ambientes onde sua presença é garantida, mas não respeitada. Quando eles perceberem que o perderam, o respeito nasce. Porque para Maquiavel, respeito é consequência, não pedido. E é consequência da sua ausência, da sua frieza, da sua disciplina. Os homens devem ser conquistados ou eliminados, escreveu Maquiavel. No mundo de hoje, isso significa que ou as pessoas aprendem a respeitá-lo ou perdem o direito de tê-lo por perto. E isso não é sobre ser cruel, é sobre se amar o suficiente para não mendigar dignidade em espaços que não sabem reconhecer valor. É sobre ser um lembrete vivo de que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. Você se torna inquebrável não quando grita, mas quando some. Não quando discute, mas quando silencia. Não quando se vinga, mas quando se afasta. É nesse afastamento que seu valor cresce. É nesse silêncio que sua força é sentida. É nessa distância que a lição é aprendida. Eles não precisam gostar de você. Eles precisam respeitar você. E o respeito vem quando você mostra que pode sumir, sem aviso, sem drama, sem retorno. Tornar-se inacessível é a arte final de Maquiavel. É o estágio em que você não reage ao desrespeito porque ele não atinge mais. É quando você não precisa provar nada porque não depende de ninguém para se sentir inteiro. É quando o mundo entende que você está ali por escolha e que a qualquer momento pode não estar mais. O que resta para eles? Respeitar. Porque quem não respeita, perde. E quem perde, sente. Lembre-se, quando alguém o desrespeitar, não precisa responder, não precisa explicar, não precisa implorar. Você só precisa sumir. Deixe-os com o vazio que sua presença ocupava. Deixe-os com o silêncio que ecoa mais do que qualquer palavra. Deixe-os com o peso do que perderam e siga em frente, mais frio, mais forte, mais silencioso, mais inacessível. Porque quem não pode ser tocado, não pode ser quebrado. No fim, tudo se resume a isso. Você não precisa provar nada para quem o desrespeita. Não precisa explicar, justificar e, principalmente, não precisa permanecer. Maquiavel sabia. O silêncio corrige onde palavras falham. A ausência educa onde o confronto se desgasta. E o afastamento pesa mais do que qualquer resposta. Quem cruza seu limite, perde o acesso. Quem ri de você, perde o seu riso. Quem não sabe respeitar sua presença, aprende a sentir sua ausência. Talvez você tenha vivido a vida tentando ser aceito, rindo para evitar conflito, explicando para não perder pessoas. Mas entenda, o respeito nasce quando você não teme perder quem não o valoriza. Quando você para de mendigar a aprovação, o mundo aprende que para tê-lo por perto, o preço é simples: respeito. A partir de agora, se alguém o desrespeitar, não reaja como sempre. Não ria para ser aceito. Não se explique para ser entendido. Não prove que está certo. Silencie. Observe. E, se for preciso, suma. Porque o verdadeiro poder é ser lembrado mesmo em silêncio. E sua ausência, se bem utilizada, pode ser a lição que o mundo precisava. Se este mapa fez sentido para você, se a névoa começou a se dissipar, comente abaixo: minha ausência é minha força. Esta não é uma mensagem para os outros, é uma declaração para si mesmo. Um pacto de que você não será mais levado, você irá liderar. Inscreva-se não para seguir um canal, mas para se juntar a uma legião de mentes que se recusam a ser gado no matadouro da mediocridade.